Fala galera, hoje eu vou fazer um videozinho aí para tentar ajudar a galera que está tendo dificuldade com esse problema aqui, ó, que é você tentar aproximar do seu modelo e ele começar a ficar cortando no SketchUp, né? Primeiro eu queria dizer que isso acontece em todos os programas de modelagem 3D, certo? Isso aqui não é um erro do seu programa, né? Um arquivo que está corrompido, você não tem que salvar em outro arquivo, às vezes resolve, mas eu vou tentar explicar para você aqui a origem do problema para você entender de uma vez por todas por que isso acontece, certo? Todo programa 3D ele tem uma razão de aproximação. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou modelando uma coisa muito grande, como por exemplo, sei lá, o estádio do Maracanã, eu não vou conseguir aproximar o suficiente para visualizar o parafuso da cadeira do banco de reservas do time visitante, sei lá. Entendeu? Porque o parafuso da cadeira é uma coisa muito pequena em relação ao todo que é o Maracanã. Aí vocês me perguntam, Thiago, mas eu estou modelando uma casa, né? Uma casa não é tão grande quanto o Maracanã, assim. Por que eu não consigo aproximar aqui e fazer os detalhes da minha janela? Isso acontece porque você esqueceu algum objeto, uma linha, uma face, alguma coisa muito longe do seu modelo. Como por exemplo aqui no meu caso, aquele cubinho lá, ó, tá a 2 km de distância, certo? Então, o programa ele não sabe que a sua casa é só aquilo que está lá e ignora o que está longe. Não, ele avalia que tudo que está aqui na cena faz parte do seu modelo. Então, para todos os efeitos, o programa está achando que essa sua cena aqui tem 2 km de distância, porque a distância que está aqui dessa casa até aquele cubo lá, tá certo? Então, eu vou trazer o cubo de volta para cá, certo? Para perto. Vou deletar aqui, ó. Você vai ver que o programa voltou normal. Eu consigo aproximar aqui normalmente da janela, consigo aproximar aqui do guarda-sol, ver os detalhes aqui do meu guarda-sol, certo? Ver os detalhes do trinco da porta. Então, como é que você resolve esse problema, né? Vou criar aqui novamente o cubo. Vamos colocar ele lá a 2 km de distância, ou mais, certo? Tá lá o cubo longe. O meu programa entende que a minha casa daqui até lá tem 2 km de extensão ao meu terreno da minha casa, certo? Então ele vai começar a cortar quando eu tentar fazer os detalhes. Você seleciona tudo, né? E aí você tem que se certificar de que não tem nenhuma camada oculta, não tem você tem que desocultar as arestas, desocultar todas as camadas. E aí você pressiona Ctrl A para selecionar tudo que está no modelo, tudo que está aqui na minha viewport, certo? E eu vou desselecionar aqui com Ctrl Shift, né? Ele vai ficar essa setinha com sinalzinho de menos aqui no mouse e vou desselecionar o que eu quero que permaneça, certo? E vou apagar o restante, eu vou deletar. E aí eu volto a ter novamente a minha razão de aproximação aqui restabelecida, certo? Eu consigo ver os detalhes aqui dos meus modelos sem problema nenhum, tá certo? Então eu fiz esse videozinho aí para ajudar a galera que esse problema é um problema que incomoda muita gente, a gente acaba ficando sem saber por que isso acontece. Valeu? Um abraço, até mais.